Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Talks. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial. Ele foi orientador do meu mestrado, da minha tese, ele é professor, consultor de administração estratégica, o professor Jansen Maia Del Corso. Ele é doutor em administração, né, mestre em administração, e tem muito conteúdo, muita informação aqui para trocar com a gente. Né? Seja muito bem-vindo, professor Jansen. Ok, Juliana, muito obrigado por estar presente e participar dessa Rap Talk. Para mim é um prazer enorme falar com vocês e me coloco à sua disposição, Juliana. Ah, legal. O objetivo hoje do bate-papo é a gente conversar um pouquinho em torno da estratégia, né? Porque gestão estratégica é super importante para orientar, né, todo o processo ali de condução da empresa, de fato, para ela conseguir atingir bons resultados, mas hoje está muito banalizado o uso do termo, né, até a forma em que as empresas fazem, né, essa questão de estratégia de fato. Quais são as principais dificuldades que o senhor vê hoje nessa questão da gestão estratégica dentro dos negócios? Então, Juliana, o que eu vejo como mais um complicador que existe dentro das organizações é a improvisação, é a falta de método e a falta de sistematização do pensamento estratégico dentro da empresa. Ou seja, os profissionais eles têm que ter uma noção maior e capacidade, né? Principalmente os dirigentes organizacionais, eles têm que ter uma capacidade de discernimento, de leitura de mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, de relacionamento entre partes. A empresa, como eu estava falando, costumo dizer, é feita para vender. E a venda se faz através da comunicação, de relacionamento, onde a comunicação é o elemento, talvez, hoje, principal da organização. Junto, claro, com o financeiro, junto com todas as competências embarcadas na empresa, mas eu vejo isso aí, essa falta de discernimento maior dos dirigentes quanto à tomada de decisão. Ou seja, eles têm que ter uma visão maior de riscos da organização. Quando se abre uma empresa, você entra no mercado de risco. Não tem nada ali que seja, como se diz na economia, que seja de graça, né? Não existe almoço grátis. Então, você tem que entregar. Essa é uma das leis da economia, né? Não existe almoço grátis. Você tem que entregar valor. E esse valor, ele participa do espírito, né, da alma e do corpo do dirigente. Ou seja, o espírito eu vejo como uma inteligência embarcada dentro da organização dos dirigentes. A alma é a cultura, é a imagem que a organização gera junto aos seus públicos interessados, né? E o corpo é o conjunto organizacional pensando sistematicamente, ou sistemicamente, como se diz. É um conjunto onde as partes interagem e essas partes estão fora e dentro da organização. Então, há uma necessidade muito grande dos dirigentes terem uma noção muito forte dessa interpretação, interpretarem de forma mais correta possível no direcionamento do seu setor, do seu negócio dentro desse setor. Então, é a capacidade de compreensão. E o que se vê hoje é que não se sabe ler direito, né? Não se interpreta bem devido a uma infinidade de coisas que existem, principalmente os valores embarcados nos dirigentes e também nos clientes e nos demais públicos que interagem com a organização. E esses públicos estão dentro da organização e fora dela, como eu disse, né? Então, é importante que se tenha essa noção básica de comunicação, de relacionamento, de compromisso, de capacidade, de competência embarcada, que hoje em dia o que se fala mais é valor, entregar valor, e para entregar valor tem que ter competência. Mas não é só competência técnica, ok? É uma capacidade de pensamento, de relacionamento ético, desde o dirigente, que ele tem que se complementar, digamos assim,
desde o comportamento dele com a família, e essa família vai para dentro da organização, que tem que ser uma coisa conjunta, onde todos estejam contribuindo para os objetivos da empresa, e com os clientes também. E isso leva ao compromisso permanente de entregar esse valor, de fazer melhor. E fazer melhor aqui exige um relacionamento superior, como você bem sabe, né? É fazer melhor do que os concorrentes. Nós estamos no mercado. Estamos falando que não existe almoço grátis. Se você não faz bem feito, o teu concorrente pode fazer. Então, o que é fazer bem feito para vocês? Tem que ter bem essa noção e criar uma imagem que faça com que o cliente busque o teu produto, o teu serviço, e não o do concorrente. E aí entra uma infinidade de detalhes que os dirigentes precisam entender, essas correlações. Então, eu vejo, Juliana, assim, como muito importante na direção organizacional, na gestão estratégica de uma empresa, a noção de correlação. E eu com você, a minha empresa com o mercado, a relação com o concorrente, com o cliente, com o fornecedor, com todos os públicos interessados e aqueles que podem, principalmente aqueles que podem agregar mais valor para você aprender mais e fazer diferença. Então, dentro de tudo isso que eu estou falando, uma das coisas importantes hoje que os dirigentes devem saber e devem praticar são olhar para as capacidades dinâmicas que tem a organização, né? Principalmente aprender rápido, aprender mais, fazer melhor e fazer com que isso chegue de uma forma esperta, importante, rápida e boa junto ao cliente, que dê impacto junto ao cliente. Então, eu vejo mais nessa noção aí, Juliana, nesse sentido. Assim, é bastante amplo, né, o processo. É muita coisa que envolve estratégia, né? De fato. Estratégia é inteligência, né, Juliana? Então, você precisa embarcar inteligência na organização. Uhum. E bem que o senhor falou, né? A forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de pensar nos riscos. E aí, pensando nessa questão ali de gestão de riscos, né, desse cenário que falta, às vezes, discernimento para fazer essa leitura dessas diversas variáveis, enfim, o senhor acha que o empreendedorismo no Brasil é muito otimista, esquece um pouco de ver esse lado de riscos ali, e aí, enfim, complica um pouquinho o cenário da gestão? O que o senhor acha disso? Eu acho, sim. Eu acho que é bastante amador e é bastante, assim, de necessidade básica. As pessoas se tornam empreendedores no Brasil, principalmente porque não tem emprego. Então, eles acabam empreendendo, fazendo, né, e se descobrindo ao longo do tempo, né, que tem alguma qualidade, entram no mercado fazendo e vai, aos poucos, fazendo e vai aumentando, mas a maioria não aumenta o volume e o relacionamento. A maioria quebra no meio do caminho, não vai muito longe, né? Então, é muita criação, a mortalidade infantil das empresas é muito grande, né? Por falta dessa visão, né, de risco que tem. Ou seja, se a organização, se as pessoas que empreendem começassem com um mínimo de visão de risco, onde que vai manter a organização é a demanda, né? Que nós falamos tanto, você tem que olhar, existe demanda? Então, se existe demanda, então o mercado pode ser bom, pode ser viável, né? Agora, se essa demanda existe, é grande, é importante, e essa demanda vem para dentro da minha organização, eu consigo essa demanda, eu vou ter competência para atender essa demanda do jeito que ela quer, em quantidade, qualidade, rapidez, etc., entregar o valor que ela quer, que ela precisa para eu ganhar dos concorrentes. E quando se eu criar esses produtos e serviços para atender essa demanda, quando eu sair, será que eu olhei para os meus competidores? Será que eles não estão fazendo a mesma coisa e melhor do que eu? Então, esses riscos de demanda, de competência, de competição, são básicos para que qualquer pessoa que vai empreender dê uma olhada a priori para entrar no mercado, para não enfiar a mão no bolso e tirar o pouco que tem e gastar e quebrar.
Porque se emprestar, hoje em dia, se emprestar de banco, tomar dinheiro, recurso financeiro emprestado, já vai entrar com uma necessidade de lucratividade maior e pouco competitivo daí, né? Então, eu acho que o empreendedor precisa entrar mais avisado no mercado. Uhum. E nessa questão de correr atrás do prejuízo, né, de estar ali fazendo empreendedorismo muitas vezes como uma necessidade, coloca muitas vezes, pelo que eu vejo, o lucro, o resultado financeiro como objetivo maior do negócio, Principal, né, e não é bem assim, né, é criar o valor. Uhum. O senhor acha que essa questão de correr muito atrás da questão financeira pode acabar colocando em risco, de fato, essa questão da geração do valor, até mesmo de relacionamentos ali com o cliente? Eu acho que sim, Juliana, porque esse valor, quando você começa a correr atrás, você vai ter que ter muito fôlego e não sabe o fôlego de quem está na frente correndo. E você vai tentar acompanhar com o teu fôlego, né? Então, isso aumenta o teu risco. Então, isso aumenta o pior relacionamento, muitas vezes, com a família, o pior relacionamento para dentro da organização, que você passa a canibalizar os processos internamente, né? E esses processos podem diminuir o valor a ser entregue para o cliente. Então, eu penso que essa parte de risco deva ser bem discutida antes na cabeça do empresário, do empreendedor, para que ele tenha uma mínima noção do que ele precisa, ao menos, fazer, para que ele possa criar uma boa cultura dentro da empresa dele, uma boa disciplina, estabelecer coisas básicas como ordem e disciplina, digamos assim, para que os custos sejam minimizados, né? E que os valores sejam maximizados. É uma equação difícil de se fazer e que precisa não estar correndo tanto atrás, mas correr atrás de uma forma mais ampla e pensando mais em longo prazo. Embora, quando se é pequeno, você tem que matar o leão hoje, né? Você é de curto prazo, você é pequeno porque você não tem tanto recurso para você se manter. Mas há uma necessidade de você combinar prazos aí, para que você possa se enxergar mais na frente. E, para isso, aí você não pode ficar correndo atrás e se canibalizar, principalmente canibalizar valores, né? Onde você perde o valor ambiental, o valor social, e fica só no valor financeiro. É problemático. Não está errado pensar no financeiro. Eu acho que ele é vital e a organização exige um caixa que seja bastante robusto, para que ela possa se otimizar, que ela possa inovar, criar oportunidades de enxergar e desenvolver qualidades internas, né? Capacidades internas. Mas tem que tomar bastante cuidado com o sistema que está em volta de você, né? Onde tem principalmente também as leis, e você não pode passar por cima das leis. A ética não permite isso aí. Então, é um conjunto complexo, é um combo complexo que o empreendedor precisa pensar, entendeu? São muitas variáveis, né, para entrar nessa questão da geração ali de valor e resultado. É complicado, sim, né? E até pensando nessa questão de estratégia, né? Hoje em dia a gente está vendo muito startups, né, que já alcançaram ali um certo volume, uma certa significatividade no mercado competitivo, né? As grandes, enfim, inovadoras, tecnológicas, enfim, tendo problemas em relação à gestão, em relação à onda de demissões, né? Como que o senhor vê essa questão? Então, isso entra um pouquinho ali em problemas de estratégia? As startups, elas começam do produto para a missão, né? Elas invertem o processo organizacional clássico com os quais nós estamos acostumados a lidar. Então, elas normalmente criam um produto e depois vão enxergar a necessidade desse produto e depois vão enxergar as correlações das variáveis que interferem na manutenção e desenvolvimento desse produto. Então, você vai do produto para a empresa, né? Isso não está errado, mas há uma necessidade de se manter, uma vez criada a organização,
que a organização passe a desenvolver inovações constantes nos processos das startups, para que ela continue entregando valor, que normalmente é um produto ou um serviço. E depois que você cria a organização, a necessidade que essa organização seja capaz de se desenvolver. Aí ela enxergar a aplicação desses recursos e geração de riqueza. A empresa é para gerar riqueza. Não é só riqueza material ou financeira. Há uma riqueza social. Quando o cliente pegar o teu produto ou consumir, usar, fazer uso do teu serviço, que ele se sinta melhor, que ele se sinta remunerado disso aí, que valeu a pena. E os produtos hoje são perecíveis muito rapidamente. Então, o problema das startups é isso aí, a demanda não só financeira, que daí você entra na gestão, que é um problema para a startup, é a gestão de processos, que não só processos de produção, de prestação de serviço ou de produção de produtos, etc. Mas é de geração de processos que mantenham a startup funcionando, que é a gestão de empresa. Né? E essa relação entre, né, continuar gerando valor para o mercado, gerando inovação, né, de uma forma bem dinâmica, né, professor? Então, no meio disso aí está tudo isso que nós estamos falando, né? Que muitas vezes as pessoas não têm um pensamento voltado para o conjunto maior, a criação. E esse conjunto maior demanda, né? Ou seja, a estratégia demanda. A estratégia demanda recursos, né? Demanda recursos financeiros, demanda recursos humanos, demanda recursos tecnológicos, demanda recursos organizacionais, de marca, patente, contratos, né? Imagem, demanda recursos tecnológicos. Então, quando você tem uma estratégia, você começa a estratégia do produto na startup, ou você começa uma pequena empresa, você tem que ter uma noção que a tua estratégia de ficar rico ou ganhar dinheiro rapidamente, essa estratégia vai demandar, principalmente o quê? Dinheiro, recurso financeiro. Mas para ter recurso financeiro, você precisa ter público. Para ter público, você precisa comunicar, que custa caro hoje também. Embora a internet esteja aí, né, as redes sociais, mas isso custa conhecimento. Você precisa ter competência, tecnologia embarcada para fazer essas coisas. Se não embarcar, você vai ter que contratar. Demanda financeira, demanda tecnológica. Você tem que comunicar para criar uma imagem para que gere essa demanda. Isso demanda também. Então, é um conjunto complexo que, muitas vezes, as pessoas acabam passando por cima dessas coisas. Por isso eu acho que quebram muito rapidamente, por falta de conhecimento de gestão. O mínimo de gestão. Há uma necessidade que os empresários, o micro, pequeno, médio e grande também, muitas vezes, precisa ter mais noção, né, dessas coisas de sustentabilidade, de sociedade, de lucratividade. E a sustentabilidade principal aí é a minha organização neste mundo. Depois, como eu vou mudar este mundo, é com a minha organização entregando valor, entendeu? Mas eu tenho que manter minha organização funcionando. A sustentabilidade financeira, né? Exato, você tem que sustentar a empresa, tem que sustentar de alguma forma. Primeiro é o financeiro, mas você tem que ter produtos e serviços que façam com isso aí. E esses serviços têm que estar embasados, digamos assim, alavancados pela comunicação e pelo valor que entrega. Você tem que entregar mais do que os outros. Esse é o problema. Verdade, verdade. E qual que seriam as dicas que o senhor daria, professor, para as empresas fazerem uma boa gestão de estratégias, de fato, para ter uma boa gestão estratégica? Então, Juliana, você sabe que cada empresa é uma empresa, né? E cada setor é um setor com as suas vicissitudes, digamos assim, né? Tem muitas particularidades, né? As suas particularidades. Mas as variáveis que interferem nisso aí é ter, principalmente, uma boa noção de risco. O principal é ter uma noção de risco, tá? E depois criar na organização um processo organizacional que atenda
que faça frente a esses riscos. Então, você tem que criar uma estrutura organizacional, com uma cultura organizacional, com processos internos lógicos e bem definidos, que façam com que a organização entregue aquilo que o mercado deseja. E, para isso, aí você tem que ter uma boa noção dos detalhes da sociedade. Então, por isso que hoje as empresas de comunicação, de pesquisa, são usadas de forma bastante... É usada muito. Precisa, né? Né? Cresceu bastante porque você precisa de informação sobre os detalhes do comportamento, das necessidades, dos desejos do cliente. Para que a empresa, como se diz em marketing, né? A empresa possa criar o desejo para os produtos dela no cliente. E não só saber as necessidades e desejos. Ela tem que criar o desejo no cliente pelos produtos dela e não pelos dos outros. Entendeu? Então, isso faz com que você tenha processos muito bem alinhados internamente. Então, que o empresário se preocupe bastante com o alinhamento organizacional. Essa é a preocupação. E esse alinhamento organizacional se dá por tudo isso que nós estamos falando aqui, mas principalmente pela essa visão de sistematização dos processos, principalmente os processos internos, onde os recursos, os conhecimentos, as competências, a estrutura funcione de uma forma participativa e voltada para atender visão de cliente. E essa visão de cliente está em eu e você internamente, né? Eu trabalho para você, você trabalha para mim e para os outros, e os outros trabalham para todos e para os clientes. Nós temos que chegar juntos lá. Isso é difícil de fazer. Mas se você vai trabalhar estrategicamente, a estratégia demanda isso. Senão você faz como se faz aí. Você pega, abre a porta e fica esperando o cliente entrar. Entendeu? E não gera valor, né? O que não dá mais para fazer isso, né? É verdade, Até para pintar a organização, para você decorar, para ter os móveis, para ter... Isso você necessita, né? De informação. Até para trabalhar em casa, você necessita de mais informação, de mais disciplina, de mais ordem. Não é tão fácil trabalhar em home office hoje, né? Requer muita disciplina, requer muito foco. Então, eu recomendo aos empresários que tenham foco, que tenham disciplina e que ordenem as coisas, sejam bastante definidos no início, principalmente. E depois coloquem gente melhor do que eles embaixo deles. Entendeu? Pessoas que saibam fazer aquele valor para ser entregue. É isso que eu recomendo. Ponha gente melhor do que você para executar a empresa. É verdade. Essa sempre foi uma orientação que me marcava muito, quando o senhor comentava, né? Todo bom gestor, ele coloca sempre gente melhor do que ele para auxiliar o processo, né? Porque então, assim que faz as coisas melhorarem para frente, de fato. Isso, e para ser melhor do que a gente, se o empresário é munido, imbuído de bons pensamentos, de ética, de respeito, né? Hoje em dia você tem que ter muito respeito pelo cliente, pelo ambiente, pela sociedade. Então, se você colocar gente que tenha esses valores e os pratique de uma forma que te enterneça, digamos assim, que enterneça o cliente, então essa é a pessoa melhor do que você. Porque ele, além de ter a competência no marketing, nas finanças, na logística, seja lá o sistema que ele vai administrar dentro da sua organização, ele entrega esse valor do jeito que você pensa e te ajuda a pensar melhor. É verdade. Perfeito, professor. Então, as empresas têm que ter essas informações, essa consciência, né, se munir realmente para um bom estabelecimento do negócio já desde o início, né, para agir estrategicamente, né? A estratégia tem que ter na cabeça que a estratégia demanda, entendeu? Ela demanda não é fácil. e não perdoa, ela não perdoa.
É verdade, é verdade. Então, muito obrigada, professor Jansen, por todas as suas considerações, por todo o seu conhecimento aqui que passou para a gente, né? Agradeço bastante. Onde que o pessoal pode encontrar o senhor nas redes sociais para, enfim, para conversar mais sobre isso? Bom, Juliana, eu tenho o Instagram, né? E tenho o meu e-mail também, que é jandelcurso@gmail.com, que podem falar comigo diretamente, né? Eu deixo aqui na E descrição, aqui embaixo do vídeo. depois vamos deixar isso aí, Juliana, né? E que as pessoas aí podem me encontrar também no programa de mestrado e doutorado da PUC do Paraná, que eu estou à disposição para discutir sempre. Nós estamos lá para falar de gestão e aprender gestão, né? Junto com os nossos alunos, com os nossos doutorandos, com os nossos mestrandos. E, ao longo do tempo, nós vamos aprendendo cada vez mais para fazer melhor e ajudar essas pessoas que querem gerar riqueza, que querem, que não que queiram, mas que achem ético pagar imposto para que o governo possa fazer mais para a sociedade, entendeu? Então, gerar felicidade nas pessoas pelos produtos e serviços que prestam na sociedade em geral. É verdade, verdade, né? E nada melhor do que algo que nasce, né, muitas vezes ali da teoria, desse pensamento conjunto, dessas trocas e vai para o mercado depois, né? É verdade, Juliana. A teoria vem para ajudar. Há uma necessidade de leitura, sabe? Não dá para você sair da escola de medicina, eu vou entrar lá, me matricular, amanhã eu vou pegar o bisturi e depois eu estou no hospital já fazendo a operação do coração. Não, você tem que aprender. Você precisa ler um pouco, né? E essa leitura depois vai para a prática. E a prática vai transformando essa leitura teórica também e a teoria vem da prática, né? E depois elas se tornam os dois uma coisa só que vai sedimentando o conhecimento, digamos assim. E é importante que o melhor conhecimento chegue nas pessoas interessadas. É verdade, né? É isso que eu tentei fazer, é isso que eu estou fazendo, estou produzindo, pegando conhecimento da academia, teórico, aplicando na prática, né? Volta, estuda mais, melhora o processo, e assim é a evolução ali do conhecimento de fato, né? Para a gente na prática, ajudar mais empresas. Teoria, né? Nós vamos criticando a teoria e vamos mudando a teoria. Ela não é a mesma coisa estática, sempre, né? Não é estática. Isso exige, tudo na vida muda, é dinâmico, né? E a teoria também está aí para ser modificada, melhorada. E para isso nós precisamos testá-la na prática, se é verdade ou não. Verdade. Mas um prazer falar com você, Juliane. Prazer foi todo meu. Obrigada, professor Jansen, né? Obrigada para vocês obrigado vocês que acompanharam a gente até aqui, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com quem precisa escutar sobre estratégia, sobre gestão de negócios de uma forma bem estruturada, bem organizada, né? Então fico por aqui, até a próxima, até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.